naquela discussão anterior, né, nós tínhamos então falado, né, que haviam dois tipos de estudo, né? Existem mais, mas apenas por definição, por enquanto, estávamos conversando a respeito do estudo primário e do estudo secundário, né? Recapitulando, o estudo primário basicamente é aquele estudo onde você propõe uma nova técnica, propõe uma nova metodologia, né? Propõe uma nova observação, né, de algumas variáveis, né? Sejam elas dependentes ou independentes, né? Por meio da definição de algumas hipóteses, por meio da definição de algumas premissas e tudo mais. Aí, também contextualizamos que quando a gente vai direto para o estudo primário, sem conduzir um bom estudo secundário, ou pelo menos, né, sem como embasar num bom estudo secundário, a gente corre o risco de não trazer nada de novo para a comunidade. A gente corre o risco de, quando a gente vai estar mandando o nosso trabalho ou disponibilizando o nosso trabalho para a comunidade, ser algo irrelevante, né? E principalmente quando esse trabalho cai na mão de alguém, por exemplo, que faz parte da comunidade, está ativamente na comunidade, essa pessoa, eventualmente, ela tem essa noção já se o estudo está ou não, né, tendo um grau de relevância para que seja disponibilizado para a comunidade, né, como um novo trabalho, como uma novidade. Para evitar, geralmente, né, que a gente corra esse risco, né, de publicar algo que já exista, né, ou publicar algo irrelevante, né, geralmente a gente conduz estudos secundários. Né? Existem formas de você conduzir estudos secundários sistematicamente ou não sistematicamente. Né? E aí vai digamos assim, de cada escola do respectivo pesquisador. Né? Quanto mais sistemático for o seu estudo secundário, mais respaldo você tem, né, da novidade e da contribuição que você está fazendo para a comunidade. Né? Então, o que então é o estudo secundário? O estudo secundário ele vem com a ideia de fazer uma espécie de uma coletânea respondendo perguntas sobre o que já existe no estado da arte que a gente fala. Né? Então, por exemplo, eu quero desenvolver um novo algoritmo e esse algoritmo ele deve ser novo, de fato, inovador. Né? Só que para eu ter certeza que ele é novo, eu tenho que saber o que existe. Eu tenho que saber o que já foi criado. Né? E para saber o que foi criado, a gente conduz um estudo secundário. O que seria esse estudo secundário? Verificar basicamente quais os algoritmos criados com essa característica. Será que o que eu estou criando mesmo é novo? Será que não é? Quais os problemas que os atuais têm? Né? Então o estudo secundário ele ajuda você a tomar um norte, digamos assim. Né? E quando eu falei, quanto mais sistemático ele for, melhor é para você ter mais respaldo sobre a relevância do seu trabalho. Tá? Eu vou estar mostrando aqui, como fim de exemplo também para os meus alunos, um estudo secundário, que basicamente, o que é esse estudo secundário? Esse estudo secundário ele faz um overview da área ligando alguns termos. Né? Que termos são esses? A avaliação, o teste, né? De um tipo de sistema particular, que nesse caso aqui são sistemas adaptativos. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, pelo título desse trabalho, depois eu posso deixar isso disponível para acesso futuro. Tá? O que seria esse título? Né? Seria o teste, né? Como está falando aqui, seria uma atividade, seria o uso de algumas técnicas de avaliação, né? De sistemas adaptativos. Né? Então, seria conectando essa técnica, essa metodologia, esse tipo de atividade neste tipo de sistema aqui. Então, a gente uniu então dois submundos dentro do estado da arte. Né? Então, imagine o estado da arte como um diagrama de Venn, onde a gente pega um subdomínio sendo as técnicas de teste, as metodologias de avaliação, né? E outro subdomínio onde a gente tem lá os tipos de sistemas, nesse caso, sistemas adaptativos e os sistemas relacionados. E, em particular aqui, falando sobre abordagens e desafios. Ou seja, esse estudo secundário ele vai trazer, né, para um pesquisador que eventualmente for conduzir novos estudos primários ou até mesmo subestudos secundários, quais são as dificuldades, né, de se testar, de se avaliar
sistemas adaptativos e também quais são as possíveis soluções, né, para se testar e para se avaliar esses sistemas, né? Então, esse título basicamente ele resume o que o trabalho faz, né? Os dois submundos, né? Juntamente aqui com o que é proposto, né? Os desafios e as abordagens, tá? Se a gente abrir o trabalho aqui, por exemplo, a gente podemos abrir. Então, quando a gente abre esse trabalho aqui, o que a gente tem nele, né? Temos aqui embaixo, como eu falei, né, é um trabalho que liga aí alguns subconjuntos de trabalhos. Por que é legal juntar, né, e definir esses subconjuntos adequadamente? Porque, primeiro, existem muitos estudos, né, sobre avaliação, sobre testar alguma coisa, né, sobre métodos para testar alguma coisa. Existe muita coisa sobre isso. E também existe muita coisa sobre sistemas adaptativos, né, sobre sistemas que se adaptam. Então, se eu buscar esses termos de forma isolada, né, eu vou ter muitos e muitos anos para conduzir esse trabalho, né? Então, quanto mais específico a gente for, de certa forma, na definição dessas palavras-chave, né, mais ajuda a gente a ser, né, preciso na nossa pesquisa, tá? E existem algumas técnicas dessa precisão, dessa revocação, né, que a gente pode discutir em um outro momento. Mas se a gente puder ver novamente o título, o que lá que nós tínhamos? No título a gente tinha que esse trabalho ele fazia a proposta aí dos desafios, né, e das abordagens para esses tipos de sistema, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, por exemplo, direto numa figurinha, né, que faz uma análise geral de todos os problemas que existem na literatura para se testar esses sistemas, né? Aqui embaixo tem uma figurinha que fala isso, né? Aqui, por exemplo, descendo um pouquinho, ó, essa figura aqui, por exemplo, apesar de a gente ter avaliado, né, diversos trabalhos, né, que uma pesquisa sistemática geralmente envolve, né, a gente, de certa forma, classifica, né, as dificuldades em 13, né, vindo a partir aí de uma série de outros trabalhos da literatura. Então, esses vários trabalhos, juntando eles, né, a gente consegue aí gerar 13 problemas, né, 13 possíveis desafios, né? Então, o que seriam esses desafios? Basicamente, quando alguém pega um estudo secundário, né, o estudo secundário ajuda que norte que você vai tomar no seu próximo estudo primário ou no seu próximo estudo secundário. Por quê? Porque quando a pessoa, por exemplo, pega uma caracterização dessa, uma classificação dessa, para ela fica nítido, por exemplo, olha, eu preciso atacar isso daqui. Eu não preciso ler toda a literatura, né, analisar todos os trabalhos novamente. Basta eu olhar, por exemplo, quais são as dificuldades existentes. Escolhe uma delas e a partir da escolha de uma delas você vai lá, né, e conduz o seu trabalho. Para que você conduz o seu trabalho? Primeiro, porque como esses daqui no caso eles falam, né, que são as dificuldades existentes, quer dizer o quê? Quer dizer que se você resolver uma dificuldade dessa, né, você vai estar indo em direção, né, a estar contribuindo para a literatura, né? Vamos supor que você resolva uma dificuldade que não está aqui, por exemplo, né? No mínimo, por exemplo, você está contribuindo com uma nova caracterização, né? Só que para você de fato falar que ela é nova mesmo, você teria que fazer um outro trabalho secundário, por exemplo, ou evoluir caracterizações já existentes, taxonomias já existentes, né? Para auxiliar como se fosse uma espécie de um catálogo norte, né? Que você está fazendo algo que de fato deva ser realizado, né? Então, um determinado problema, né, que a pessoa pode resolver e também possíveis soluções, né? Então, além de problemas, né, daria também para um estudo secundário você ir diretamente quais são as possíveis soluções para você resolver problemas, né? Então, aqui, por exemplo, existem, né, nas análises das abordagens, por exemplo, das soluções, alguns tipos de técnicas que são utilizadas
para se testar sistemas adaptativos, né? Então, o que acontece? Então, você tem de um lado a lista de soluções e de outro lado uma lista de problemas, né? Então, se você vai conduzir um novo trabalho da literatura, né, um novo estudo primário, um novo estudo secundário, você pode aí, né, pegar, escolher um desses problemas que você achar mais relevante, né, que você achar que mais se adequa ao seu trabalho em particular. Juntamente a isso, você pode analisar quais as abordagens que estão disponíveis e ver se alguma te auxilia, né? Então, por exemplo, se a gente analisar aqui alguns problemas, um dos problemas, por exemplo, é aquele que a gente tinha discutido anteriormente de forma rápida, né? Como garantir a corretude de configurações nunca testadas antes, né? Então, por exemplo, de fato é uma dificuldade, e é uma dificuldade encontrada principalmente para sistemas adaptativos, né? Por quê? Porque se o sistema adaptativo ele está gerando novos comportamentos durante a execução, quer dizer que vai ter algum momento que ele vai gerar um comportamento que não foi previsto, né? Ou no mínimo um comportamento que não foi ali avaliado em larga escala, né? Então, já se isso é algo comum, né? O que poderia ser utilizado para mitigar isso, né? E aí basta a gente olhar nas possíveis abordagens e quais aquelas que poderiam, né, fazer previsões de comportamentos, né? E aí, nesse sentido, daria para analisar, eu quero abordagens que trabalham com simulações, eu quero abordagens que trabalham com modelos, né? De modo que a hora que eu analiso o modelo, eu faço uma predição de que aquele comportamento vai ser realizado com sucesso, né? Então, você faz casamento dos dois pontos, né? Então, um trabalho secundário, um estudo secundário, te auxilia, né, em você ou gerar novas questões de pesquisa para novos estudos secundários, ou ainda te ajudar a criar questões específicas para o seu estudo primário, né? Então, é isso que é um estudo secundário, né? Por exemplo.